Olá pessoal, sou Franciele Mafitum e hoje chegamos à nossa quarta e última aula da nossa série de como que você planeja e implementa as atividades de gestão de mudanças, ou como que eu faço isso, pelo menos. E hoje nós vamos falar sobre como trabalhar as crenças do grupo ou da organização. Bom, antes de eu começar a explicar esse vídeo, eu vou pedir que você curta esse vídeo se você gostar, deixe seus comentários para mim porque eles são muito importantes, não deixe de compartilhar com pessoas que você acha que possa agregar e que possa ajudar, tá bom? Vamos lá? Bom, para quem que serve esse vídeo? Esse vídeo serve para você que está especificamente conduzindo ações de mudança, ou para você, de repente, que é um gestor e entende que tem algo meio sombrio acontecendo dentro do seu grupo, que a cultura da organização ou do seu time está mudando, ou tem algo que impede dentro dessa cultura que as coisas aconteçam e você precisa ajudar o time ou essas pessoas a saírem desse lugar que limitam eles de conseguirem mudar. Esse vídeo também serve para você que é RH e que escuta ou entendeu que as pessoas estão exaustas, que as pessoas estão desmotivadas, que elas não querem mais se engajar nos programas de desenvolvimento ou que elas mentem que se engajam e não se engajam. Então serve para você também fazer essa atividade, você pode fazer internamente essa atividade com eles. E esse vídeo serve para você que está conduzindo mudanças como consultor externo ou interno, ou um BP interno, né, um RH, e que você vai precisar, se você está conduzindo mudanças, principalmente se forem culturais ou estratégicas, você vai precisar falar de crenças e mapear as crenças do grupo para que você consiga seguir adiante, tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar de crenças, eu quero trazer rapidamente um conceito de crenças aqui. Então novamente lá no nosso curso de Introdução em Prática em Gestão de Mudanças tem um módulo só sobre isso, com um exercício bem descrito de uma das maneiras que eu faço, que você pode fazer e ter isso para você. Mas trabalhar crenças é algo muito complexo. Por quê? Porque, por exemplo, eu fui aprender sobre crenças na especialização que eu fiz de psicologia específica, que é de terapia cognitivo-comportamental. Então, não aprendi isso no meu curso de psicologia, não aprendi isso dentro da organização, aprendi isso com conteúdo específico que eu tive que estudar há alguns anos para conseguir entender. Porém, a gente hoje em dia fala muito sobre mindset, sobre crenças, então eu entendo que não dá, e também não te sugiro que você saia trabalhando crenças sem você saber com o que você está trabalhando. Então a atividade que eu trouxe para vocês hoje é uma maneira superficial para trabalhar com esse contexto, mas para que você pelo menos consiga dar um lugar de vazão para as pessoas começarem a pensar nesse processo de crenças da organização, tá? E aí para isso eu uso muito a teoria do iceberg, né, que é uma teoria de 3 camadas culturais, iceberg cultural dentro da organização. Então essa teoria do iceberg, a gente tem aqui um nível superficial, que é o nível 1, um nível moderado ou profundo, depende de onde você for procurar, você vai achar com esses 2 nomes, que é o nível 2, e o nível muito profundo, que é o nível 3. Tá? Então, qual que é a questão desses níveis aqui? O nível superficial é o nível do iceberg que está acima do mar, que todos veem, e aqui estão os meus artefatos visíveis, os meus resultados. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente apalpa, tá? Aquilo que a gente consegue lidar. Temos aqui num nível já abaixo do fundo do mar, que as pessoas não conseguem, abaixo do nível do mar, que a gente já não consegue ver, apalpar e ter indicadores, que é o que a gente chama de comportamentos e símbolos. Também dependendo da teoria aí que você pegar, de quem escreveu, você vai ver com esses nomes diferentes. E temos um nível muito profundo, que é as crenças ou os mindsets, e algumas teorias vão chamar de valores. Eu chamo de crenças, tá? Então, assim, quando você tá tendo problemas aqui, você desce para cá. Eu já falei isso em outros vídeos, que para mim, uma das grandes questões que as organizações precisam entender, e principalmente os RHs, é que não adianta você querer ficar tendo resultado diferente fazendo a mesma coisa, só contratando treinamento com temas diferentes. Se as pessoas não estão aderindo a um treinamento de liderança, pare de fazer treinamento de liderança, faça primeiro um diagnóstico de entendimento, use as minhas ferramentas para entender o que está acontecendo e depois você refaz o seu plano. Acho que as organizações têm uma questão tão grande de querer entregar, principalmente curso,
treinamento, workshop, mas que no final das contas elas têm uma mudança de comportamento muito pequena em relação àquilo que elas entregam. Por quê? Porque a gente não muda resultados simplesmente com novas ferramentas, né? Com novas técnicas. Os resultados, eles vêm de um iceberg, principalmente quando a gente fala de crenças organizacionais. Eles vêm de um conjunto de crenças que são ideias pré-concebidas que os grupos têm, que a organização tem e que as pessoas da organização têm, do que pode e não pode ser feito. E essas ideias que a gente chama de crenças é o que constituem como as pessoas se comportam dentro da organização, e é esse comportamento que produz os seus resultados. Então, gente, até para você que não está fazendo gestão de mudanças, mas que está vendo que aqui, ó, aquilo que você está implementando não está trazendo, pare de fazer a mesma coisa com um nome diferente e faça primeiro isso daqui. Converse com as pessoas da organização, crie esses espaços para que você entenda que crenças que estão aqui perpetuando essa nossa falta de engajamento ou essa nossa falta de resultados, não sei qual é o problema que você está querendo endereçar, tá? E aí o seguinte, para a gente trabalhar isso, dá para você trabalhar de um contexto bem simples, que é assim, eu começo sempre pelos resultados. Então você divide as pessoas em subgrupos e você pede para que elas conversem entre si 10, 15 minutos, dá um tempo razoável. Pessoal, só lembrem que não dá para simplesmente chegar num grupo e fazer essa atividade. Você precisa de uma estrutura de evento para essa atividade ser boa. As pessoas precisam estar aquecidas mentalmente, com confiança, com abertura para fazer isso acontecer, tá? Mas você vai dividir o seu grupo, então vamos supor que você tenha lá 20 pessoas, 20 gestores para trabalhar, ou 20 pessoas da sua organização. Dessas 20 você divide grupos de 4, então você vai ter lá 5 grupos de 4. Nesses 5 grupos de 4, você desenha um iceberg, explica o iceberg e fala de resultados. Quais são os resultados que a gente está precisando alcançar hoje ou que nós temos que alcançar? Daí você pode até dividir, né, resultados comportamentais e resultados visíveis, né? Você pode dividir se você quiser. Deixa que as pessoas apresentem, vê o que tem em comum, fica visível a todos. Escreve num flip chart, coisas assim. Segunda rodada. Quais são os comportamentos que precisam acontecer para que esses resultados existam, né? Não os que você já tem, os necessários. Você trabalha com o mundo ideal, tá? Você pode até escrever assim, mundo ideal, para as pessoas entenderem. E quais são as crenças que a gente precisava ter como organização e grupo para que esses comportamentos possam acontecer com segurança e esses resultados serem alcançados? Aí você pode trazer algumas para as pessoas saberem o que são as crenças. Ideias pré-concebidas de ordem, quer dizer, eu posso errar, eu posso ter ideias, eu posso dialogar, eu posso inventar, eu posso criar, nós sabemos das coisas, nós somos competentes. As crenças são essas frases assim que dão um sentido, uma regra de existência ou do que você pode e não pode fazer. Você pode até falar de regras, né? Mas são regras mentais. E as crenças negativas aqui não podemos errar, aqui não podemos nos expor, eu não posso me expor, aqui não se fala de sentimento, aqui, então é o contrário, é uma regra que te poda, né? Que é mais no negativo do que no positivo, tá? Então você pode explicar, levar alguns exemplos, e aí eles constroem quais são essas regras necessárias para esse mundo ideal. Então primeiro construir o ideal. Segunda etapa, toma um café, parou, volta, vamos construir agora o real. Quais são as crenças que nós temos hoje? Temos essas crenças? Porque se tivéssemos, a gente estaria já com esses resultados. Então, você pode até perguntar quais são as crenças que nós não temos hoje, dessas aqui. E aí você sabe que você tem a oposta. Deixa eles discutirem, com o mesmo processo, deixa eles discutirem, 10, 15 minutos, traz para o grupo maior. Quais são os comportamentos hoje que acompanham essas crenças? O que a gente vê por aí? O que a gente faz? O que a gente replica, né? Que tem a ver com essas crenças que nos limitam, você pode chamar de crenças limitantes, e que dificultam que a gente chegue nesses resultados, hein? Mesmo processo. E quais são os resultados que a gente tem em relação a isso, essas crenças, a isso tudo que a gente está fazendo. E aí você vai ter construído o ideal e o real.
Como é que você fecha isso? É uma construção simples e complexa porque ela tem um poder muito grande de catarse. Deixe as pessoas falarem dos sentimentos dela, deixe que as pessoas se exponham, construa isso de uma maneira agradável com as pessoas e não tente dar soluções. Isso é mais um levantamento para você entender por que é que os teus resultados não estão chegando. Se você sentir que o teu grupo está bem para continuar construindo um plano de ação, ótimo. Mas a minha dica é que esse plano de ação aconteça só no outro período, então você faz isso de manhã à tarde, você vai fazer um plano de ação, ou que você deixe para um outro horário esse plano de ação, ou até uma outra data, até para que você consiga assimilar isso tudo que foi construído sem você mesmo ter um julgamento sobre esse time, tá? Isso é uma estrutura básica que vai te demandar aí algumas horas de atividade com os grupos, e se eu fosse você faria com vários grupos, não faria com um só. Deixa as pessoas, mistura as pessoas, faz essa construção junto e depois veja o resultado que você vai obter. Eu fiz isso muitas e muitas vezes. A gente acha que as pessoas não vão responder e elas se abrem, elas conseguem entender e elas conseguem construir. Então não subestime também o quanto as pessoas da sua organização estão prontas para isso, porque se tem dor, elas estão prontas para isso, tá bom? Espero que esse exercício tenha ajudado vocês, porque com ele a gente termina a nossa série de 4 atividades de como que eu faço no dia a dia. Talvez com essas atividades você já consiga ir aplicando algumas coisas e já tendo alguns resultados diferentes com as pessoas dentro dos grupos que você trabalha, seja você de dentro, né, ou de fora da organização, tá? Então um beijo para vocês e até a próxima aula.